Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje vai ser o que é o conservador brasileiro. Quem é essa figura, quem é esse tipo sociológico que é relativamente novo na história política brasileira, né? Embora exista alguma coisa que se chama conservadorismo, mas não com as características e as ligações ideológicas que nós temos hoje, né? Bom, quando a gente fala em conservador brasileiro, a gente está falando de quem? Do eleitor do Bolsonaro, do militante pelo impeachment, ou do cara que se instrumentaliza lendo textos ou vendo vídeos de Olavo de Carvalho. É um pouco de cada coisa, né? Embora haja muita gente que tenha participado das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff e, no entanto, não se encaixa nessas caracterizações pró-Bolsonaro ou olavistas como a gente conhece. Bom, o conservador brasileiro ele pode ser caracterizado de modo caricatural, né? Como um típico tiozão que no churrasco começa a trovar para sua família e seus familiares sobre como era bom no seu tempo antigo, onde havia moral, civismo, onde a ditadura militar dava fim nesses vagabundos, dava cabo deles e que eles juravam a bandeira, cantavam o hino nacional. A gente está cansado de ouvir esse tipo de coisa. Bom, eu sou dessa época, né? Não era bem assim. Tinha bagunça, tinha indisciplina, porque a questão da disciplina é muito mais behaviorista, muito mais comportamental, independente da ideologia, né? Tanto que tu pode ter boa disciplina num regime comunista, e não necessariamente tem pessoas que amam o seu país, elas são simplesmente reprimidas, né? E uma certa dose de repressão na escola é necessário para evitar a desordem completa e o caos que nós vemos hoje. Caos esse que, inclusive, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não faz nada a respeito, não tem projeto nenhum. Mas isso é um outro capítulo, né? Então, assim, um mito que existe, né, que não é o presidente da República, né, é de que o bolsonarismo criou esse tipo de gente. Lê do engano, pessoal. Mesmíssimo erro de dizer que foi o PT que criou o esquerdismo, que foi o PT que criou a ideologia de gênero nas escolas, etc. E tal. Eu cresci no final dos anos 70 nessas escolas, entrei na universidade já nos anos 80 e vi que muito antes do PT se fortalecer, esse tipo de ideologia, esse grupo de ideologias, ele já predominava nesse ambiente acadêmico, né? E claro, começa na academia e depois ele vai galgando estágios para baixo até chegar na escola, ensino fundamental. E no vácuo de ideias, no vácuo de narrativas, ele se torna hegemônico por falta de quem faça oposição, né? Então, na verdade, o tipo que nós encaramos como o conservador brasileiro, ele cresceu no vácuo de uma melhor argumentação em prol da liberdade de comércio, em prol do Estado de Direito, em prol de uma democracia funcional. Ou seja, justamente nesse vácuo de ideias que os liberais começaram a dar os seus pequenos passos, tímidos passos, a ensaiar alguma coisa, eles cresceram com mais rapidez, porque o discurso deles é mais fácil, né? E se precisava de uma. E se tinha urgência em confrontar, principalmente o PT nessas eleições que passaram, né? E também o bolsonarismo ele cresceu como um antípoda, usando os mesmos métodos do próprio pessoal de esquerda, né? A truculência, os clichês constantes como narrativa, né? A desigualdade social sem explicar direito o que é isso, sem explicar suas origens, sem ter teses diversas para explicar o mesmo fenômeno. Na academia, geralmente era uma voz, um discurso único, é um discurso único que predomina. Então o bolsonarismo e o conservadorismo brasileiro, eles crescem justamente como uma oposição, uma reação a isso, mas usando basicamente os mesmos métodos. Eu já tenho falado sobre isso aqui faz algum tempo, né? Mas é bom para caracterizar que o conservadorismo brasileiro atual, ele é uma reação com métodos similares ao esquerdismo e particularmente ao petismo, né? Porque na verdade essa truculência ela já vem de longa data com o pessoal da esquerda. O bolsonarismo ele reflete isso numa posição diametralmente oposta, mas usando os mesmos cacoetes e vícios teóricos. É bom deixar claro isso. É. Bom,
Agora, tem uma coisa que é muito forte no bolsonarismo e no conservadorismo brasileiro, que são símbolos. Imagens, elas falam mais rápido e elas apelam para o lado sensorial, sentimental da pessoa que está recebendo aquilo. Então, pode ver que muitos avatares dos ditos conservadores brasileiros, os tiozões de churrasco, quando não é uma própria imagem do Jair Bolsonaro ou do Olavo de Carvalho, remete ao quê? Remete a um guerreiro pagão, a um viking ou a um legionário romano, embora haja uma grande diferença entre eles, né? Mas por que essas imagens têm forte apelo? Porque elas remetem a uma brutalidade, uma violência. Então é o tipo do cara que ele cansa de blá blá blá, provavelmente eles detestariam esse meu vídeo, né? E eles acham que falta ação. Né? Veja que isso é muito parecido com o discurso dos Black Blocs, né? Que durante muito tempo eles rejeitaram o discurso da esquerda mais intelectualizada da academia. Quer dizer, eles, durante muito tempo eles rejeitaram e redundou nessa ação de grupos organizados terroristas urbanos que são os Black Blocs. E os conservadores brasileiros, que apelam para uma força, fazendo pouco caso das milícias, eles acham que isso aí não é um problema, é uma reação natural, né? É o que se tem que fazer, já que o Estado não põe ordem. Então, realmente, a direita, por assim dizer, tem que se organizar e reagir da mesma forma contra esses grupos organizados de esquerda. Então veja que um precisa do outro para se manter, entendeu? É como se fosse um feedback positivo no sentido de um grupo retroalimentar o outro, a existência de um grupo, por exemplo, de direita proativo, adepto da violência, que usa essas imagens e símbolos de guerreiros, pagãos, vikings, celtas, legionários, centuriões, e fala que defende a cultura ocidental desde o cristianismo até os dias atuais. Veja só que contrassenso, porque na verdade o cristianismo ele rompe com essa cultura pagã, com essa cultura greco-romana antiga, entendeu? Então, assim, na verdade isso não importa essa coerência teórica, essa coerência intelectual. Tudo que importa, tudo que faz sentido para ele é a imagem de força de um guerreiro viril, a imagem de um heterossexual, embora na antiguidade a homossexualidade fosse muito mais comum e aceita do que a gente imagina, mas para ele são detalhes, e o que importa para ele é selecionar alguns detalhes dessa história que compõem a sua narrativa para criar um herói mítico da direita contra a barbárie da esquerda, né? Então, quando a gente pergunta ou questiona ele sobre o presidente atual estar fazendo acordos com o Centrão, tentando trocar delegado da Polícia Federal para blindar, para proteger seus filhos e outras acusações de má conduta, de corrupção, os caras se saem com respostas do tipo assim, que a corrupção é uma gripezinha e o comunismo é um leão. Então, se tem que relevar casos de corrupção para combater o comunismo, isso tem que ser feito. Sem perceber, é claro, que a gripe mata muito mais do que ataques de leões, né? Mas a coerência, como eu disse, não é o forte deles. Falou? Esse papo vai continuar, eu adoro esse assunto, adoro falar de ideologias. Questionem, contribuam, critiquem aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou responder por escrito ou na forma de outro vídeo. Falou? Um abraço, tchau.